Um PJ gera crédito, um CLT não gera. Você não fala, mas eu tomo a liberdade de falar. Então, quer dizer que, em tese, pejotizar vai beneficiar as empresas a partir da reforma tributária. O principal produto de um escritório contábil, tradicionalmente, o tributário, ou cálculo tributário, o motor de cálculo tributário, sempre foi algo, né? Obrigações, guias. E no final, como consequência, né? No final, os boletos, a gente vai eu chamo de boleto só para simplificar, eu sei que é DAS, DAF, né? O governo vai fazer a apuração assistida e vai entregar isso quase que pronto. Porque a gente não está hoje preparado para isso, mas temos que nos preparar. Porque esse ano que vem, agora 2026, ainda tem uma alíquota de teste, ainda dá para dar um... Sim. Mas e depois? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Você que toda quarta-feira já está com a gente juntinho aqui a meio-dia, já deixa o teu like. Você já conhece a qualidade do nosso programa, já sabe que daqui vai sair uma conversa que pode mudar o rumo da tua empresa de contabilidade e hoje não vai ser diferente. E para você que não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, assessoria de marketing e vendas para contadores que mais gerou resultados para empresas de contabilidade de 2025. Ah, Matheus, você está falando isso, eu não acredito. Beleza, vamos lá. Esse ano a gente gerou R$507 mil em novos negócios para contadores só através da internet. Desses 507 mil, 340 mais ou menos é recorrente. Faz a conta aí, multiplica vezes 12. Nossos clientes vão faturar quase R$4 milhões em 2026 só com negócios gerados através da internet. E tu pode conhecer a nossa assessoria clicando no link aqui abaixo, escaneando o QR Code. Tá convidado a conhecer aí a Moonflag. E hoje, cara, tô muito feliz e orgulhoso por receber ele, professor Edgar Madruga. Que honra ter você aqui com a gente, professor. A gente já conversou, tô animado para nossa conversa. É tudo conteúdo. Eu queria muito que a gente estivesse gravando desde quando a gente tá conversando, porque eu tenho certeza que teria conteúdo pra caramba para todos vocês. Professor, para quem não te conhece, se apresenta aí para a turma e mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, sua agenda é corrida, muito obrigado por estar aqui um pouco para falar com a nossa audiência e, enfim, fala aí sobre você. Quem não te conhece, te apresenta. Matheus, primeiro, né, sou Edgar Madruga, não sou do Chaves, né, mas já fui muito bulinado durante a minha adolescência e infância por esse sobrenome, mas é sobrenome mesmo. Bem, sou um apaixonado pelo conhecimento, um curioso do conhecimento e que teve, através do poder do conhecimento, uma transformação de vida pessoal. Lido com esse universo mais especificamente tributário e eu tenho uma certa paixão. Tem doido para tudo, né, Matheus? Eu sou apaixonado pelo tributário e por essa coisa da tecnologia ligada a esse universo tributário. Isso veio de uma história que começou lá atrás. Eu sempre cito que em 1997 eu estava dando aula de matemática em colégio público, num processo de transição de vida. Legal. Minha primeira formação em engenharia, para você ver, né, que o mundo é muito louco, né? E acabei caindo nesse processo do tributário, auditoria, aí se vem uma jornada em que hoje eu vivo o tributário de forma intensa, como vamos dizer, um gerador de conteúdo / estudioso, e ao mesmo tempo também vivendo o papel de empresário, né? O Matheus citou logo no início que a gente tinha que estar gravando, a gente acabou aqui, estava trocando figurinhas de sermos empresários ou empreendedores. Sim. E é outro mundo que também me fascina muito, né? No seu sentido real. Então, o Edgar é um apaixonado por conhecimento, mas acima de tudo, hoje, né, como posso me dizer um goiano, eu sou baiano de nascimento, um goiano de papel passado, tive a felicidade de ter o título, né, num momento muito feliz da minha vida, então eu digo que eu sou um contador de causos. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que entrou, você conversa com contadores, né, a gente está sempre em eventos com o mercado contábil e a tua conexão com o tributário te levou para isso. Quando que começou isso? Quanto tempo tem que você respira o mesmo ambiente que o empresário contábil, que o contador, que quem está nesse mercado? Porque aqui, você falou em 77, a aula na matemática. Começou no tributário, quanto tempo tem que você estar inserido acompanhando as transformações do mercado contábil? Eu posso dizer desde 1998. Tá. Lá se vão bons 27 anos. É isso mesmo, 27 anos. A gente sabe que existem mercados e mercados, e eu acho que o mercado ensina muito. Tá? Então, assim, você tem mercado de saúde e bem-estar, você tem o mercado audiovisual, que é o que a gente está aqui hoje no estúdio, você tem um mercado, né, de nutrição, enfim.
Cada mercado acho que tem seus ensinamentos. Você, estando no mercado de contabilidade nesses 27 anos, no seu ponto de vista, o que você aprendeu nesse mercado, como empresário inclusive, que você não aprenderia se você estivesse numa indústria, se você estivesse num varejo, se você estivesse em um outro setor, mas o mercado contábil te proporcionou esse aprendizado singular? Eu tenho um ponto que eu acho fascinante para mim. Enquanto se eu estivesse numa empresa, eu aprenderia apenas o mundo daquela empresa. Legal. A contabilidade ela permeia, ou o tributário, dentro da minha maior, né, segmentação, ela permeia qualquer empresa. Então, quando você se torna nesse papel, você passa a enxergar, por exemplo, muito mais cases, muito mais oportunidades, muito mais visões, além exclusivamente de você. Vamos imaginar, obviamente hoje as coisas são mais dinâmicas, né, Matheus? Sim. Mas olhando para um passado, quantos empregos ou quantas empresas um profissional passava no decorrer de uma carreira de 30 anos? Hoje eu sei que acelerou muito isso, mas o cara passava por 10 empresas no dono em 30 anos, era uma coisa que é um número que eu posso dizer a você factível. Hoje, factível. Então ele tinha 10 experiências diferentes de gestão, lá se vão 38 mil alunos de pós-graduação. Dentro dessa jornada, e ela é um pouco mais recente, né, que foi posterior, né, isso vai desde 2012 para cá, são 38 mil, e esse é um ponto, e cada um deles me traz uma história. Eu falo que os meus maiores professores, e aí chegando na fase 2, são os meus alunos. Às vezes eles chegam para você e falam, rapaz, eu não tinha pensado desse jeito esse negócio não. Então são olhares diferentes, são experiências diferentes, e aí envolve onde eu vou finalizar essa resposta. No final são seres humanos, gente. E eu falo que quando eu passei a lidar e entender e buscar compreender, eu passei a crescer como ser humano eu mesmo. É difícil, engraçado colocar isso, mas eu acho que eu sou, não me estou me colocando num pedestal de ser um ser humano perfeito, claro, mas eu me entendo como um ser humano melhor a partir do momento que eu passei a olhar os demais seres humanos. Excelente. E isso veio dessa história, né? Veio dessa história, né? Cara, 38 mil alunos de pós-graduação é muita coisa, cara. Quem que é o teu aluno hoje? Quem é o cara que é potencial aluno, que pode beber dessa fonte? Só para eu entender um pouco qual é o público, até também para a turma entender. Vamos lá. A primeira coisa é foco em conhecimento, né? Não adianta eu querer empurrar conhecimento daquele que não queira absorver. Legal. Ainda existe no mercado alguém que acha importante um diploma na parede. E isso hoje não vale nada. Né? Outro ponto que são a coisa que hoje também é um desafio talvez mais recente desse poder da internet, que é uma questão que eu acho que é muita coisa, que é a questão do imediatismo e achar que você sabe porque simplesmente você googou, e aí você não tem aquela construção de pensamentos críticos. Profundo. A ideia por trás de perfil são pessoas que envolvem, vamos dizer, vários segmentos, entre eles quem quer crescer numa carreira. Isso é estatística, não é invenção minha. Que o quê? Quem tem maior estudo, ele ganha mais. Ponto. Quem é promovido, então eu estou falando de uma carreira profissional. Pensando em empreendedorismo, vamos pensar numa ótica. Não adianta eu ter marketing, não adianta eu ter vendas, se eu não tiver produto. E qual é o produto contábil? Então, será que quando eu estou dando uma aula de holdings, né, que na verdade é planejamento tributário patrimonial, quando eu estou dando uma aula de recuperações de crédito, que tem muita besteira no mercado, mas tem coisa séria para você fazer e de oportunidades, né? Eu não estou gerando valor àquele meu cliente e, consequentemente, eu estou gerando uma receita para mim? Sim. Então, o meu público está muito voltado naquele que pretende, através do conhecimento, e aí sim uma atividade consultiva dentro do universo contábil, gerar valor na vida do cliente e, consequentemente, não vamos ser hipócritas, né? Teu faz-me rir correspondente em troca. Com certeza. E esse cara, em linhas gerais, ele pode ser um cara que, assim como eu, trabalhou no escritório de contabilidade, fiscal, contábil, DP, ele é muito direcionado para esse público. Sim. Tá, o meu principal produto, eu tenho algumas outras áreas de conhecimento, eu tenho alguns pezinhos em engenharia, saúde, mas assim, vamos falar, eu, Edgar, e o foco principal, né, da instituição da BSSP é o universo contábil. Então, eu nunca vou desmerecer, por exemplo, a área de perícias, a área de finanças, que também faz parte do jogo. É muito também um pouco do seu dom e, no final das contas, através do conhecimento, gerar valor na vida das pessoas. Sim, sim.
Atenção, atenção, tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega, eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada, com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório, ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana, vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Ainda mais em tempos que a gente está abordando da reforma tributária, em que algumas coisas que vêm com a tecnologia sendo automatizadas, vamos chamar assim, né? E aí, algumas formas de fazer vão mudar, ou não vão ter mais valor econômico no sentido da gente ficar reclamando. Então, o que sobressai, Matheus? Eu entendo. Olha o seu cuidado quando você fez a abertura desse podcast. Você criou uma prova de valor. Vá atrás do que eu gero de valor aos meus clientes. Quando você falou, olha, eu gerei tanto, eu fiz isso. Pô, irmão. É isso que a gente tem que buscar mesmo. Né? Não é prova social. É simplesmente, se a gente gera valor, a gente cresce. E não adianta a gente ficar. Então, eu digo assim, todo aquele que busca o conhecimento, como é que eu ignoro, por exemplo, o universo tributário, que representa, em regra, 1/3 do faturamento das empresas enquanto custo? 1/3 do faturamento bruto. Mais ou menos eu estou pegando aqui, só para você entender, o PIB, né? Legal. Em relação ao PIB, quanto é a carga tributária. É até maior, mas vamos botar o 1/3 para ficar interessante didático. essa ótica. Então, qualquer coisa que eu mexa, seja no planejamento tributário, no planejamento estratégico, da ROI, que eu chamo, o retorno sobre o investimento é brutal. E eu vou lhe falar, patrão e empresário ama quando você, de forma legal, você vai lá e economiza a vida ou você gera menos risco para o negócio dele. É aí da perenidade. Sim, eu sou apaixonado por esse tema, porque eu acho que é aí que mora não vou falar... É aí que mora o diferencial competitivo, eu acho, dos escritórios que eu atendo que mais conseguem performar bem, não só com marketing digital, mas quando eu olho de fora, eu falo, cara, esse cara entendeu essa proposta de valor, ele consegue camuflar isso bem com o serviço contábil, mas ele não vende contabilidade, ele vende dinheiro no bolso do cliente dele. Muda totalmente a ótica quando a gente está falando disso. Não adianta ficar em hipocrisia. Eu já tive uma experiência, Matheus, muito particular, em que dentro da equipe de professores, a gente estava lá, tinha um serviço prestado, até um grande amigo meu, ele tinha prestado um serviço na área até de hold, um planejamento tributário lá específico, e ele tinha cobrado um honorário de R$50 mil. O cara estava pagando R$50 mil para ele. Legal. Esse professor nosso. E a gente estava numa visita, ele falou, Madruga, vamos lá. Eu fui, né? Eu estava na cidade, a gente foi lá, e ele, na verdade, já estava indo levar uma garrafa de vinho para essa pessoa. Pô, o cara tá pagando R$50 mil, né? Tá pagando uma garrafa de vinho. E o interessante é que ele tinha um contador, esse empresário, e ele pagava 2 salários mínimos para esse empresário. Coisa de na época era R$2.500, mais ou menos, o salário mínimo um pouco menor. Isso já tem uma história um pouco mais antiga. E eu, através desse professor amigo meu, eu já sabia que o contador todo certinho, contabilidade organizada, arrumada, coisa até às vezes rara em alguns casos de se achar. Mas tudo arrumadinho. Aí esse empresário que estava pagando R$50 mil a esse professor meu, fez a seguinte pergunta e me chamou demais a atenção. Eu estou pagando 2 salários ao meu contador. Eu acho que eu estou pagando muito. Vocês não acham que eu tenho que trocar? Rapaz, ali em mim, né, obviamente por ética, eu não fui lá e fiquei confrontando o empresário. Mas o que passou de lição para mim? Pô, um contador sério, correto, fazendo, inclusive, na minha opinião, até com preço abaixo da entrega dele,
mas o empresário não enxergava o valor que estava assim, e pagando 50k para o outro aqui, rindo. Ainda levou a gente para almoçar num restaurante que a conta deu 800 conto, não esqueço. Tava pagando, eu não vou aqui citar o nome comercial, mas um dos bons chiques restaurantes daqui de São Paulo, sabe? Sim. Um que tem uma árvore assim chiquérrima. Sei. Vai. Conheço. Que é um ponto que você senta lá, você toma água, né? Já dá 50 conto dinheiro de hoje, né? Na Isso época, mesmo. cara, o cara quer dizer, o cara pagando praticamente quase que isso eu falei, os 800 por cabeça. Ele estava pagando quase que um almoço de felicidade. O que pagava por mês pro cara e estava questionando que estava pagando pouco. Por quê? Porque o cara não sentiu o quê? Valor. Então o valor é algo muito subjetivo. E a gente tem que aprender a enxergar isso como ótica, né? Quando a gente enxerga isso, cara, muda o mapa mental. Total, cara, muito legal. Ó, isso aqui já valeu o podcast hoje, hein? E eu concordo, mas você traduz de uma maneira muito didática, né? Você é um comunicador nato, consegue traduzir muito bem. E trazendo um pouco desse seu conhecimento para o nosso tema, né, de hoje. Bom, eu tenho feito algumas conversas aqui com especialistas em reforma tributária, estudiosos também do assunto, e eu gostaria muito de ter um ponto de vista seu, professor, sobre algumas mudanças e até mesmo dentro dessa ótica, né, como é que a gente pode gerar valor aí para o nosso cliente, que talvez possa até estar equivocado, quero até que você me corrija. Eu entendo que talvez esse sendo um dos melhores momentos do empresário contábil, talvez desde quando eu entrei nesse mercado, não tem lá muito tempo, vai fazer 10 anos no ano que vem, mas assim, é onde a gente está com uma evidência muito grande no setor contábil, tanto em vias da iminente reforma tributária, aí sai lei que tributa dividendos, e aí o capital intelectual do empresário contábil que consegue mexer o ponteiro da empresa, ele vai ter uma ancoragem de valor muito maior a partir de agora. Contudo, todavia, porém, tem gente que vai surfar nessa onda, tem gente que não. Vamos primeiro dar um panorama geral sobre essas mudanças, você concorda com isso que eu estou falando, se esse é um momento de virada de chave para muitas empresas, e talvez daqui a gente vai ter, né, muita gente que sorrindo e feliz da vida, e talvez muita gente não entendendo bem o que está acontecendo. Dá o seu ponto de vista sobre isso. Eu falava, engraçado quando você falou que você está 10 anos no mercado, eu até recentemente estava falando que era uma oportunidade da década. Eu venho amadurecendo nesses contatos mais recentes e também o próprio processo de amadurecimento da reforma, né, na sua aplicabilidade, eu talvez já comece a enxergar que seja a oportunidade da vida. Pode ser. Tá, e eu tenho 54 anos de idade e eu não consigo conceber algo, e eu vou chegar e explicar o porquê eu penso assim, da minha vida inteira, tô falando aqui, eu disse, rapaz, eu não tô vendo, eu não vi isso, eu vivi dentro da minha idade, o SPED, e foi uma super oportunidade, mas o que tinha de diferença ali, do SPED gerou um nível, né, de exigência de compliance, de rastreabilidade, ali começou um processo. A reforma tributária, inclusive, ela é como se fosse uma nova etapa desse nível de rastreabilidade, falando em essência e, claro, obviamente, em visões diferentes. Mas sabe o que me chamou muita atenção, Matheus? Você sabe que às vezes eu venho aqui a São Paulo, a gente esses dias nos encontramos, e eu peguei do aeroporto um Uber. E eu tenho, por extrema curiosidade, ficar conversando com as pessoas. O doido que fala pelos cotovelos também gosta de conversar. E aí, cara, eu cheguei pro cara do Uber e eu sei que eles já estavam amarrados, porque o Uber tá passando o quanto eles faturam para receita, então eles já sofreram isso o ano passado. Então os caras ficaram muito chateados com essa coisa, porque o Uber passou meu dinheiro, né? Quanto eu ganhei, eles tiveram que pagar. Né? Informou. É uma regrinha que tinha lá, não vamos detalhar muito isso, mas é uma regrinha que era obrigado a mandar. E eu conversei, cara, como é que tá a reforma tributária? Um motorista de Uber. Aleatório que eu peguei, claro, obviamente, um cara um pouquinho, pesquisa, né? Assim, claro, eu percebi nele assim um pouquinho mais instruído, no seu sentido de eu não estou desmerecendo a questão por favor, sem preconceitos, não é isso. Mas eu percebi assim que era um cara que era um pouquinho mais assim ligado, e aí eu soltei essa. E aí a reforma, rapaz, o cara desesperou lá dentro e começou a falar, e o que é que eu faço? Rapaz, eu mexo com isso aí, cara, o cara quase que ele queria uma consultoria. Quase não. Mas qual é a moral da história disso? Hoje, o empresário está consciente da dor que ele tem. Quer dizer, antes você tinha que primeiro vender a dor, porque ele nem sabia que estava doente, vamos dizer assim, que você tinha um remédio. Hoje, é consciente nos empresários
que tem que cuidar disso, senão vai dar merda. Uhum. Ponto. Isso é uma diferença muito grande. E aí quem tiver os melhores remédios, vamos colocar essa analogia. Então é onde eu chego nesse raciocínio, porque eu entendo que é uma super oportunidade. Bom, quem vai ter o melhor remédio, irmão? Quem é que vai de fato curar esse paciente? Eu vou lhe falar, e aí você citou algo para mim que é muito importante. Será que todos vão sobreviver? Eu não quero aqui ser um fatalista, porque eu não quero julgar ninguém do outro lado. Mas o que eu posso dizer é muitas vezes o que não fazer. Eu dizer, se você quer continuar com a síndrome de Gabriela, né? Todo mundo conhece a síndrome de Gabriela, não? Eu nasci assim. Bota, produção, bota aqueles negócios assim pra ficar com a voz bonita aqui pra eu cantar. Eu nasci assim, eu sempre fiz assim. Síndrome de Gabriela horrível. Cara, as coisas mudaram. O jogo mudou, a forma de fazer mudou. Então, eu tenho a oportunidade, às vezes, de falar para empresários, através das federações, e eu tive oportunidade. Cara, explicar um empresário a reforma, ele vem sem paradigmas, ele vem liberto. É mais tranquilo, muitas vezes, do que eu falar para o empresário contábil. Por quê? Porque ele vem com paradigma, ele vem travado. E aí existe um processo de, primeiro, destravar o cara para o novo. E aí começa hoje o conflito de alguns não entender essa necessidade de transformação. Já dizia aquele ditado, né, que é ciência pura, né? Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive. É o que melhor se adapta. Se adapta. E falando em reforma tributária, né, a gente tem aí uma visão geral, tem algumas principais mudanças, a gente sabe que ela vai impactar positivamente, apesar de ela defender o princípio da neutralidade, e eu tô por dentro, você que tá vivendo aí, tá vendo? Tô melhorando, cara, tô por dentro. Ela defende a neutralidade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essa neutralidade ela parte de um equilíbrio onde vai pesar para um lado, vai puxar de um lado, vai equilibrar do outro, vai temperar. Dentro desse tempero que vai vir junto com a reforma tributária, do seu ponto de vista, quais são os setores que talvez vão sofrer mais com isso? Sei lá, o varejo. O que muda para o varejo? O cara que me vende essa caneca aqui, o que muda para ele a reforma tributária no seu ponto de vista? E até mesmo nessa visão de setores, né? Qual que é a tua visão geral? Onde mais impacta? Onde vai apertar mais? Onde tem ganhos? A gente sabe que indústrias parece que tem um benefício aí, ou um alívio. Enfim, quero a tua visão sobre setores. Vamos lá. São perguntas que levariam talvez umas 20 horas, tá? Tranquilo, vai no teu tempo aí. Vamos lá, vamos tentar ser bem objetivo. Matheus, o que a reforma impacta? Primeiro, numa forma de cálculo ou de crédito totalmente distinta. Como é que funciona os impostos, né, dos tributos indiretos, que é a principal reforma, né? Hoje, o que o seu fornecedor paga de imposto, você desconta, você toma para descontar daquilo que você paga. Então, no final, é a diferença, né? Dentro de uma cadeia de compras e vendas. Você citou a caneca, mas essa caneca tem uma matéria-prima, alguém que comprou, depois comprou a tinta, alguém que produziu essa tinta. São fornecedores para que a pessoa reúna e produza, no final, essa caneca. Isso. Bom, por que você citou a indústria? Porque ela tem o que a gente chama de cadeia longa, é o termo técnico. Ela vai ter possibilidade de ficar gerando esses créditos, porque ela tem muita oportunidade de gerar créditos para abater desse imposto a pagar. Afinal, que é uma coisa mais restrita. Perfeito. Ponto. Então, onde é que está o problema? Tudo que for cadeia curta. Primeiro, o que é uma cadeia curta? Que tenha pouco possibilidade de gerar créditos. Porque a alíquota de saída, vamos dizer, o imposto na saída, eu estou me dirigindo mais a contador até, mais sendo um termo mais tecnicista, tá? Eu estou tomando aqui a ousadia, né, de falar assim, se tivermos um empresário, vai para o Google aí que ajuda um pouquinho também, né, porque tem uma sopa de letrinhas que a gente não consegue escapar quando a gente fala do tributário. Claro. Mas a possibilidade de geração de crédito, por exemplo, da área de serviços é muito menor do que a possibilidade de geração de créditos da área de uma indústria. Como de um varejo é menos do que uma indústria, mas provavelmente mais do que um serviço. Eu estou falando em tese, né? Em regra. Pegando a nossa. Então, hoje o crédito ele se torna, e isso vai vir da reforma, já começamos isso em breve, não sei quando é que você vai estar assistindo isso, mas você começa num processo experimentativo a partir do dia 5 de janeiro de 2026, começa a primeira porrada a partir de 1º de janeiro de 2027, quando tem a primeira grande virada tributária, né, que sai o PIS/COFINS e entra o CBS e entra o imposto seletivo. O pessoal esquece muito dessa criança, que é uma porradona, que está por trás também. Então,
a ideia, você não tem muito como mexer naquela alíquota de saída, porque ela vai vir padronizada, vai variar por estado, vai variar por município, mas ela é meio padronizada. Então, o que é meu diferencial? O que é o que um grande tributarista, um tributarista de elite vai fazer, Matheus? Gerar mais créditos. E este é o... como é que faz isso, Madruga? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que vale R$1 milhão e eu detesto empreendedorismos de live ou empreendedorismo de palco. Não adianta, isso é hipocrisia. A gente tem que pegar a empresa, pegar os casos concretos e a gente vai ficar aqui fazendo algumas ideias sobre o assunto. Exemplo, tá? Eu vou falar uma coisa, não vou discutir polêmicas a maiores do que isso, tá? E eu evito muito fazer isso, ainda mais no gravado, mas eu vou tomar ousadia. Né? E depois que a gente apanha ali nos comentários, viu, nas redes sociais, embora. Mas, hoje, pela regra atual, um CLT não gera crédito, um PJ gera crédito. Uma empresa, um PJ, então eu lhe pergunto, da forma que está, vai ser melhor? Por favor, não estou discutindo outros riscos trabalhistas, risco eu não quero discutir polêmica, se é mais produtivo, se não é. Mas um PJ gera crédito, um CLT não gera. Você não fala, mas eu tomo a liberdade de falar. Então quer dizer que, em tese, PJizar vai beneficiar as empresas a partir da reforma tributária? Num primeiro momento, como uma hipótese simplista, sim. Porque também tem que ver se ele não vai embutir custos. Eu tenho um caso de um exemplo real. Vou fazer aqui, pegar um caso. Você tem um hospital e você tem o seu refeitório ali dentro. Perfeito? Hoje, você pode ter o seu refeitório interno ou o seu refeitório terceirizado. Se o refeitório for interno, ele vai gerar crédito? Não. Estou falando do serviço de alimentação. Sim. Se ele contrata todo o serviço externo, ele vai gerar 100% daquele faturamento como crédito para abater. Concorda? Ok. Mas eu lhe pergunto, esse cara não tem que ganhar dinheiro? Não tem que ter margem? Sim. Será que compensa o que eu vou ganhar aqui de crédito com esse preço de casa? Será que o meu preço de produzir... Não é tão simples, né? Como... Nunca é. A pergunta é, para que fique claro para todos que estão aqui nos assistindo. O meu custo interno bate a minha possibilidade de crédito de comprando de terceiros? Segundo, eu estou falando mais especificamente de um hospital. Você concorda que tem uma questão de segurança alimentar de pacientes, né? Essa segurança alimentar de você produzir, ter o controle de toda a cadeia do seu próprio alimento para os seus pacientes em especial. Será que não é um fator que tem que ser considerado? Claro. Então, para você ver que nunca é uma resposta pronta, mas que deve ser estudada e calculada para que a gente chegue. E eu entendo, Matheus, de uma forma assim, que isso que é as coisas que a gente não vê muito sendo comentado, que nós estamos pegando, e tudo que eu falei até aqui, e podemos falar mais, você falou de impactos, a resposta é bem simples. Além dessas cadeias curtas e longas, tem uma outra coisa. Quanto mais benefício fiscal você tem hoje, mais impactado você está pela reforma. Ponto. Essa é uma... mas restaurantes, a gente vai voltar a ter já. Restaurantes hoje têm um benefício, reduz uma... Acabou. Produtos monofásicos. Acabou. Tá. Acabou. Então, o que eu estou dizendo é que o restaurante, o que a gente pode concluir em tese, pelo que a gente tem de informações da reforma tributária, é que o restaurante ele pode sofrer negativamente com a reforma tributária e vai pagar mais imposto, pelo menos, com o que a gente tem de informações inicialmente. Por quê? Porque alguns benefícios fiscais que hoje a cadeia de restaurante tem não estão previstos serem renovados. Eu estou dizendo, de novo, gente, nós estamos pegando uma fotografia, claro. Nós estamos no final de 2025. Não, é que é importante a gente, né? A internet pode... Sim, distorce. Amanhã ou daqui a 6 meses ou sai uma norma e muda dá tudo. Esse benefício. Sim, muda tudo. Tá ok? Eu estou dizendo que para os novos tributos IBS, CBS, não há previsão de benefício fiscal específico. O que se fala é uma alíquota para que o cara não faça o recolhimento, enfim, é uma outra coisa padronizada em cima de valor mais ou menos de custo médio. Que é como se fosse mais ou menos uma estimativa, só para você falar, isso está previsto lá nas normas, mas ainda não está regulamentado. Mas alguns benefícios fiscais não estão previstos e eles não perdurarão. Ok? Quando acaba os ligados ao ICMS, acaba junto com o ICMS. E pronto. Não adianta a gente ficar aqui discutindo isso. Aí vem a pergunta, que é, mas vai aumentar e você fez isso aqui. Vamos tentar colocar uma coisa que eu vejo que às vezes as pessoas falam muito pouco.
eu tô pegando, eu queria que, assim, imagina, eu tô pegando aqui a minha realidade da empresa hoje, né? Isso, imagina, eu tô aqui no meu quadrado da empresa hoje. Então, o que nós estamos falando aqui agora? Eu tô pegando esta realidade, ou este quadrado, tô transportando, ó, cuidado para não bater aqui, viu? Já me avisaram, viu? Ó, transportando para cá, quer dizer, sobre a ótica da reforma, perfeito? Ok. Então, eu tô pegando esta... Vamos pegar. Eu tô com medo de. Pode mexer aí, cara. Não, meu medo é derrubar a água que tá dentro. E pode mostrar Mentira, uma coisa? cara. Tem uma câmera aqui, ó. Cadê? Mostra essa câmera aqui de cima, Yuri. Ó. Será que dá pra desenhar assim e fica bom? Ó. Mas isso aqui, viu, não é água, não, viu? É água que parceiro não bebe, será? Sacanagem. Você me lembrei do Jô Soares. Mas imagine que a gente coloca aqui uma caneca. E ela tem uma realidade. Aí eu transporto essa caneca para cá. Aí eu estou dizendo, aqui vai aumentar, vai ter não sei o quê. Perfeito? Perfeito. Bom, quem disse que eu não posso mudar essa caneca? E aí cabe um tributarista de elite, cabe o conhecimento, cabe a ciência, o estudo, a experimentação. Para o quê? Para que esta realidade prevista, quer dizer, se tudo continuar nesse rumo, vai acontecer isso. Mas quem disse que tem que acontecer isso? A pergunta que vale 1 milhão. Como eu vou transformar essa realidade, por exemplo, para abater imposto? De forma a diminuir em vez de... E aí, exatamente por isso que algumas empresas vão lidar com isso de forma mais estratégica. E podem ser que, em vez de a grande maioria aumentando, eles tenham conseguido, o termo é REC, né? É. E tá, ou como diz, mas eu sou do Goiás, eu não posso ficar falando. É porque se falar inglês, sabe? É igual ao nome da agência aqui do Matheus. Você sabe que ele tem que cobrar 30% mais caro por causa ele usa o nome em inglês, né? Tem inglês. Se você quer batizar seus produtos, viu? Dica que vale 1 milhão, hein? Batiza ele em inglês, porque vale 30% mais. Mas eu sou lá do Goiás, moço. Eu sou comedor de piqui. Como diz lá. Então, eu gosto de brincar dos causos. Então, na verdade, e isso talvez seja muito importante, Matheus, é dizer assim, como é que a gente vai transformar uma realidade possível, mas ainda não real? Se você tem uma empresa saudável, principalmente porque, por exemplo, um dos impactos brutais é no caixa das empresas, e isso é uma questão da nova forma, existe um impacto em caixa. Se você tem uma empresa saudável, você tem caixa, você vai sangrar, você vai consumir caixa, mas você tem como se tivesse capacidade de sobreviver e é uma curva de aprendizado cara, mas possível de não machucar a empresa. Mas se você já tiver com sérios problemas de caixa dentro do seu negócio, já tomando empréstimo ou empréstimos curtos, pô, se a demanda vai aumentar, eu posso arrebentar com o meu negócio porque eu não estou preparado para essa nova realidade. Isso que eu acabei de dizer, cabe a cada um de nós construir. Quando eu falei aquela coisa aqui um pouco mais cedo do CLT, é o que? Eu tenho que gerar crédito. Se eu vou pejotizar quando eu citei a questão do restaurante e do hospital, por favor, foram pequenos exemplos aqui, né? Claro. Isso a gente divagaria em milhares de exemplos se for o caso. Sim. E milhares mesmo. Literalmente. É como eu vou construir para que esse cenário, alguns rearranjos organizacionais. E eu falo muitas vezes que a gente fica falando muito a palavra planejamento tributário, mas na verdade às vezes é planejamento estratégico, é repensar o modelo de negócio. Ou a forma de fazer o negócio. Entendo. E isso talvez seja tão importante e um papel fundamental para a gente. Esse ponto, Matheus, é que é onde eu tenho receios de afirmar que aqui eu em tese posso dizer, mas eu já tive muita surpresa, eu trabalho e estudo esse assunto de uma forma muito profunda, a gente tem, como se falei, a gente está estudando a reforma tributária, a gente tem hoje, dentro do universo hoje, 2.000 alunos estudando reforma tributária com a gente, e a gente tem lá a memória de cálculo, por exemplo, os cálculos. Sim. Cara, a gente chega ali, ó, e eu sei a realidade, que ela inclusive nos surpreende, viu? É muito engraçado isso. Pô, eu achava que tal produto ia aumentar. Aí você vai ver que aquele produto vai, mas se ele importar, pô, aqui, falar uma coisa bem, por favor, aqui é teórico, tá? Não é real. Vamos pensar na televisão. Ou vamos voltar para nossa caneca? Bora. A caneca aqui, ó. Bom, se a caneca for importada, ela vai ter um aumento de X. E se ela for feita na Zona Franca de Manaus? E se ela for feita no Brasil? Quer dizer, estas nuances, espera aí, é a mesma caneca, mas você hoje compra ela aqui em São Paulo. Será que se eu importar ela diretamente vai fazer sentido, mas o custo compensa? Ou eu passar a produzir ela na Zona Franca de Manaus? São essas nuances que eu tenho que começar a estudar e encontrar
um fornecedor que faz. O caso de uma TV, por exemplo, é muito engraçado, que a televisão ele é importada, em regra, a maioria de suas peças. E ela tem muita Zona Franca de Manaus. Conforme o perfil da TV, se ela é feita na Zona Franca ou importada, você tem, alguns casos, até diminuição da tributação e em outros casos, aumento da tributação. Sim. E, cara, isso que você tá falando pra mim é muito foda. É uma coisa que a gente não falou sobre isso nesses 40 episódios de podcast. Mas eu entendo exatamente o que você está falando. Passei por uma situação assim no meu negócio. E recentemente viralizou um corte. Você que está me vendo aí, talvez você tenha visto. Recentemente viralizou um corte do Flávio Augusto. E aí você vê que é aquilo que eu estava falando. Por que eu tenho a sensação de que a gente está vivendo um momento de muita evidência? Porque hoje você tem um cara como o Flávio Augusto, um bilionário, um cara super reconhecido, um empreendedor de sucesso brasileiro, que ele fala sobre tributo. Ele faz posts agora sobre tributos. Tem Lázaro do Carmo se assumindo lá como tem uma empresa de contabilidade no grupo dele. Então, nunca teve esse... Nunca a contabilidade foi a menina dos olhos. E parece que, nesse momento, ela tá sendo... E além da bolha do mercado contábil, que é muito foda, e a gente tem que, eu acho que, ocupar os espaços. Fora da bolha. Isso que eu achei, que era o comentário que eu falei do cara do... E eu acho que isso é uma oportunidade de ouro. Isso. E aí, onde eu acho que um comentário como o do Flávio Augusto se sobressai em relação ao contador, que eu acho que a gente precisa olhar como ponto de atenção. Isso que você falou é incrível, é muito foda. Repensar o modelo de negócio, porque o modelo de negócio e a estrutura de receitas deságua justamente em um planejamento, e o planejamento também tem impacto no tributário. Então, como assim? O que eu percebo? O contador, o empresário contábil, ele enxerga as coisas de forma muito pragmática. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. E, de certa maneira, interpretem bem o que eu vou dizer aqui, porque eu quero falar uma coisa decente para vocês. Às vezes você tem que ser criativo. Ser criativo não tem nada de errado, pelo contrário. As pessoas criativas têm prêmios maiores que pessoas convencionais. Então é o que você falou. Cara, o que é essa caneca? Depende. Essa caneca ela pode ser importada, ela pode ser fabricada aqui, ela pode ser na zona... Por favor, foi genérico, tá? Isso exato, mas aí pense você agora do outro lado. E aí esse corte que viralizou do Flávio Augusto é um corte bem interessante, porque ele fala que ele tem um cara que queria... Não sei se tu viu isso. O cara queria almoçar com ele, tal, lá nos Estados Unidos, lá, e ele cobrou R$1 milhão pra fazer o almoço. E a dica que ele deu nesse almoço foi voltada a tributo, que era como o cara estava reconhecendo a receita dele. Em outras palavras, o que ele disse? Pô, cara, olha, isso que tu tá vendendo como isso, poderia ser vendido como isso, só que vendido como isso, tu vai ter uma economia tributária. Então, assim, eu acho que tem muito disso e tem também essa questão de modelo. Eu sou uma escola ou eu sou uma consultoria, eu sou o que exatamente? O que eu sou influencia naquilo que eu reconheço receita, que influencia no quanto eu pago de imposto. E aí a gente está no momento onde a gente está pegando tudo isso que a gente entende como uma realidade, embaralhando tudo, jogando pro alto e ver o que vai cair. E a gente vai ter um papel muito estratégico. E, cara, eu acho que entender isso daí, eu acho que tende a sair muito bem. Vamos lá. Primeiro, não tem nem como discutir de novo. Vamos voltar àqueles 33%. Uhum. É a maior oportunidade de gerar lucro real é a economia tributária. Com inteligência para você não assumir riscos e depois ficar criando castelos de areia, tá, gente? Isso aí já é outra coisa. Né? Alguns falsos profetas, eu sempre tenho abordado muito o perigo desse momento também de explosão dessa oportunidade. E vão se levantar muitos nesse momento. Tem já surgido com muita frequência falsos profetas ou falsos... Pessoas que me perdoem, eu vou dizer que são dois tipos, né? Uhum. O temerário e o mal intencionado. Uhum. O temerário, ele quer surfar a onda, ele só não detém o conhecimento, mas ele não é uma pessoa que está agindo de má fé. Ele faz merda, ele prejudica o mercado, prejudica aquele empresário, mas ele está muito mais, até por uma inocência, entre aspas, porque não deixa de ser ele uma ganância, enfim. Interessante. Mas existe no meio do caminho o cara que está fazendo atos propositais, né? E ele está preocupado em tirar o dinheiro dele e deixar a bomba estourar lá. Essas pessoas, e isso aí é uma interpretação do professor Ives Gandra, tá? Que cita numa frase célere dele algo parecido nessa do universo tributário, e eu estou falando de algo de mais de 50 anos de existência, para você ver, né, que não é atual. Cara, a gente tem que parar de tentação e precisa entender muitas vezes do negócio ser muito objetivo. Tributário é estratégico, se você ignora, você deixa dinheiro na mesa e pronto. Então, às vezes a gente está querendo melhorar uma logística. Cara, futuca no tributário, mas investe de verdade.
Eu tenho exemplos, Matheus, dentro da minha carreira, e eu falo assim que não é de hoje. Eu vejo histórias, que eu falo que são alunos que me contaram histórias, daqui a pouco um deles está aqui me assistindo, né? Do exemplo, a gente fica sempre pensando em, hoje, oportunidade tributária. Ok, um rearranjo, um reconhecimento de receita, não tenha nenhuma dúvida. Dependendo do seu nível de patrimônio, colocar até uma operação no exterior, existem condições, mas isso também tem custo. Então você tem que ponderar, sair das modinhas e entrar naquilo dentro da realidade. Mas vou dar um exemplo um pouco besta. A BSSP, em algum momento, na época mais focada no presencial, a gente tinha aula, e tinha chegado em 66 cidades diferentes. No final, a gente tinha um custo com passagem aérea monstruoso, né? E aí teve um lance que aparecia lá no custo, RAV, remuneração do agente de viagem, 7%. Que era o que a empresa aérea pagava por. Aí eu perguntei, mas o que é isso aqui? Isso aqui só pode ser pago por agente de viagem. Eu digo, e é? Aí a vontade que eu tive era o quê? Ficar sócio, abrir uma agência de viagem, ué. O que é que eu preciso abrir uma agência de viagem? Porque eu ia ganhar 7% em cima do meu. Eu já tinha a demanda, que era mais importante. Então, repare, eu cheguei, era uma discussão se a conta fechava, né? Obviamente, se o meu volume valeria a pena, eu ter uma agência própria para competir. Mas eu já tinha ali, uma receita de 7% em cima das minhas passagens aéreas, porque isso é do mercado. Na época de. Eu estou falando, obviamente, de um passadinho ali para trás. Mas eu vou pegar um exemplo muito legal. Uma empresa de engenharia numa obra, aquelas obras de canteiro, mais de 1.000 funcionários lá trabalhando, né, na obra, e um contador, ele fazia o departamento pessoal desses profissionais e também ele fazia a contabilidade. E ele pegou duas coisas que chamam muita atenção. Ele tinha uma nota fiscal da alimentação, porque era canteiro de obra, tinha que pagar a alimentação, certo? E ele tinha no DP também a questão da folha. E ele observou uma coisa, que tinha mais ou menos um índice de, isso é engraçado, de faltas, de 10%. Então, mais ou menos 10% dos funcionários faltavam ao trabalho. Ok. A pergunta que ele se fez, olha bem, ele só tinha duas coisas que são de fontes diferentes, uma é DP e a outra é contábil. Ele falou, tá aqui, eu pago a quentinha todo mês o mesmo valor. Mas eu pago para os 1.000, vamos arredondar, né? Para os 1.000 funcionários. Então chega a 1.000 quentinhas. Mas só 900 em média comem. O que se faz com essas outras 100 quentinhas? Nesse processo ele foi descobrir, e aí ele foi a campo. Olha o que é o trabalho investigativo no bom sentido. Sabe o que ele descobriu? O pessoal sobrava aquele negócio ali dentro. Nem todo mundo comia. Bom, o que eles fizeram? Um processo de negociação com o fornecedor, tinha um prazo, e eles negociaram uma margem de... Eu lembro que para o almoço, até às 9 horas da manhã, ele podia, dentro de uma quantidade, aumentar ou diminuir a quantidade de quentinhas, em cima de uma média. Legal. Nessa brincadeira, ele economizou quase 4% do valor do contrato de fornecimento de quentinhas. Porque ele também teve que fazer me rir pro cara de lá, pro cara assumir o risco, né? Claro. Cara, 4% numa coisa de alimentação é pouco, mas é aqui, né? É uma mordidinha aqui, é um negocinho mas lá. é isso mesmo. E aí, quer dizer, será que a gente não tá... Quando às vezes a gente tem uma bagunça organizacional dentro dos nossos negócios, será que a gente não está deixando de enxergar essas pequenas economias? Com certeza. E isso é o planejamento estratégico no mundo real, porque às vezes a gente fica pensando em coisas gigantes, né? E eu acredito muito nessa revolução do pouquinho. Cara, é todo dia, é um olhar. Porque cada real que você economiza é um real no bolso do empresário. Cada real que você fatura mais tem em cima de uma margem. Vamos imaginar que você tem uma lucratividade de 20%. E aí você faturou R$100 a mais. Quanto é que você vai botar no seu bolso? 20. Mas se você vai lá e economiza R$50 de uma despesa, quanto é que você vai botar no seu bolso? 50. Óbvio. Mais vale 50 economizado do que 100 faturado. Óbvio. Será que não é óbvio? Mas será que a gente se foca nesses pequenos somadinhos que no final é dinheiro no bolso? Com certeza. Entendo e concordo com você perfeitamente. Sobre reforma tributária, se a gente pudesse falar com o empresário hoje, o empresário brasileiro médio deveria estar preocupado com a reforma tributária, no seu ponto de vista? Você fala empresário. Muito. Vamos lá. O empresário, ele deveria estar preocupado? Muito. Por quê? Muito. Porque ele pode ter, vamos lá, impactos diretos e objetivos. Legal. Formação de preço dele vai mudar. Então ele precisa ter consciência dos impactos desses novos tributos na formação de preço dele. O caixa, o dinheiro que vai rodar dentro da empresa vai mudar. Como assim, Edgar? Então vou dirigindo a um empresário objetivamente, o contador pode usar esse argumento muito fácil.
o imposto não passará mais na conta corrente do empresário. Em regra, principalmente quando ele é pequeno e médio. A grande pode ser que tenha suas exceções, pode não, vai ter. Mas o pequeno, o dinheiro, e claro, eu estou falando de um lifetime, hein, gente? Né? Vamos lembrar disso, né? De implantação. O dinheiro não vai circular mais na conta. Vamos pegar bem simples assim para dar um exemplo bem objetivo. O imposto, vamos imaginar uma alíquota de 30%, só para simplificar, você está lá no marketplace, você colocou sua caneca no marketplace para vender e ela custa R$100. O imposto, estou arredondando aqui, gente, só para efeito de cálculo, R$30 de imposto, né? Isso 30%. Vai ser cobrado do seu cliente R$130, concorda? Hoje, pela característica do ICMS, esses R$130 vêm para onde? 100% para sua conta corrente. Não é isso? É isso. Tirando o desconto do operador, enfim, aquelas taxas, mas isso vai continuar existindo do mesmo jeito. Normal. Hoje, esses R$30 não vai vir para sua conta, só vai vir os 100. Vai direto para o governo. Vamos chamar uma conta fiscal. É um negócio um pouco mais complexo, mas vai para o comitê gestor, vai ficar lá os R$30, como um crédito. E você vai como se fosse uma conta bancária. Tá lá. E como é que eu saco madruguinha os R$30? Tá pagando imposto. Vai estar retido. E aí, se o imposto não vai estar mais no caixa da empresa, quem eu faço não uma tiver pergunta. um fluxo bom de caixa, vai ter um desencontro enorme. Hoje a gente, em regra... Não, isso não acontece. Quem nos assiste, Matheus, o seu podcast é um podcast qualificado. Então, quem assiste não vai ter isso, né? Mas lá no Goiás, onde eu venho, irmão, o povo tem um pouquinho mais arisco. O pessoal usa, sabe, às vezes os impostos como caixa mesmo, né? Adia pagamento, depois vai para aqueles refis da vida, né? E se o dinheiro agora não vai mais circular na conta da empresa? Como é que vai ser isso? Isso é, por exemplo, um ponto que o cara tem que repensar. E aí? Prazo com fornecedor. Fornecedor que não paga imposto, porque você só vai tomar o crédito daquilo que o seu fornecedor pagar. Desde você está me falando que o meu fornecedor ele fica inadimplente, eu não recebo o crédito? É a nova regra. O que significa isso, Matheus? 30%, né, eu arredondei por fora, isso dá 1/4 do valor de custo do seu produto de você escolher um fornecedor ruim ou um fornecedor bom de pagamento de imposto. 1/4 do valor. Olha a precificação sendo impactada com exemplo. Totalmente. Então, há um processo de aculturação e transformação do seu negócio. Se você somar que hoje, praticamente, eu não vou falar se extingue, mas o comércio digital que está cada dia mais, e vai aumentar, você concorda que não vai ter como escapar da moeda eletrônica? Em grande parte? Sim. Eu estou falando da economia, como uma grande parte da economia. Como é que você foge disso? Como é que hoje um pequeno e médio empresário não aceita Pix, vai voltar para a sede de moeda? Vou fazer uma pergunta aqui para você e eu não vou brincar aqui com o Matheus. Quanto é que você tem de dinheiro vivo aí no bolso aí agora? Eu dei $1, da sorte. Porra, $1 não vale. No real não tenho nenhum real. Cara, eu ando acho que uns R$20 na mochila, mas é uns R$20 assim que eu acho que vira e mexe eu esqueço. Tem $1 que eu tenho uns 10 anos na minha carteira que é para dar sorte. Quantos de vocês, alguns têm até um pouco mais, eu faço essa pergunta. Sim. Cara, a gente não anda. Então, eu falo isso às vezes, é engraçado, guardador de carro, a gente para ali o carro, o cara pede um dinheiro, fala assim, irmão, se você aceita Pix, senão você vai ficar sem. Aí, velho, e eles já aceitam que não receber quando ele não aceita Pix. Sim. Aí, às vezes, eu fico assim, chego no restaurante, irmão, me dá aqui, bota aqui um valorzinho pra eu, até dependendo do cara, o cara bota, né, um dinheirinho a mais pra eu voltar lá pra ajudar. Você entende, gente? Não é que não quero defender caridade, não é essa a minha intenção, acabou, espero que ninguém compreenda dessa forma. Mas, ou, cara, se um guardador de carro tem que ter um Pix, ou ele hoje não consegue receber... Cara, doação. Galera que pede na rua aqui na Paulista vai no seu carro com o QR Code, normal hoje em dia. Então, a essência que você tá dizendo, eu tô entendendo, que é tipo assim, cara, não dá pra regredir, não dá pra voltar. E aí, a partir do momento que seja moeda eletrônica... Que é uma realidade hoje. O dinheiro tá amarrado. É uma realidade hoje. Tá preso, velho. Pelo menos nas grandes metrópoles, grandes capitais, é uma realidade. E aí, como é que você trabalha isso hoje dentro do seu negócio? Então realmente há muitos motivos aí pro empresário ficar em alerta, né? Inclusive trabalhar. Agora vamos dar um recado semelhante só que pro empresário contábil. O dono de escritório contábil, que é o meu público aqui, é quem assiste a gente. O dono de escritório contábil, ele também vai precisar mudar o posicionamento dele com o cliente dele. Por onde o dono do escritório contábil começa a se posicionar para a reforma tributária, no seu ponto de vista? Eu sempre cito que tem 2 pontos aí, tá? São bem marcantes.
Primeiro, ele como empresário. Ok. E ele como prestador de serviço para clientes. Porque às vezes eu acho muito engraçado que o contador, ele não se enxerga muitas vezes como empresário. Então, eu participando desses eventos, eu tenho feito essa pergunta quando é voltada ao público contábil. As atividades unipessoais, contadores, advogados, engenheiros, têm direito a uma redução de 30% em relação àquela alíquota que vai ser padronizada. Uhum. Só que ela é condicionada, tem umas regrinhas. E todo mundo acha que podia aplicar os 30% sem cumprir as regras. Vai dar merda. Uhum. Isso eu falo para... E é sério, viu? Você pode ir lá. Pega a norma, os 30% não é automático não, viu? Se você não sabia disso e está nos assistindo, e se você estiver usando, ela tem condicionantes. A atividade só pode ser exercida pelo próprio profissional. Então tem que ser uma sociedade só de contadores. Uhum. Tem umas regrinhas. Não vou ficar detalhando num podcast aqui, não, mas vai no Google ou... A gente tem que passar conceito aqui, né? Aqui é um papo descontraído para passar conceito, dar insight. Então, e aí, se o próprio empresário contábil não está enxergando que ele tem... Como é que ele vai se abdicar de uma redução de 30%, uma economia de 30% do imposto dele? Porque ele não parou para olhar que tem condicionante. Pô, isso beira um absurdo, não beira? Beira um absurdo. Mas isso está acontecendo. E a gente faz isso nos eventos, né? Eu faço essa pergunta, começa a gerar um silêncio. Meu Deus. É aquele silêncio. Então, primeiro, o papel do empresário. Vamos piorar. Qual é o principal produto? Piorar que eu digo a conversa, né? O principal produto de um escritório contábil, tradicionalmente. O tributário, ou cálculo tributário, o motor de cálculo tributário, sempre foi algo, né? Obrigações, os guias. E no final, como consequência, né? No final, os boletos, a gente vai eu chamo de boleto só para simplificar, eu sei que é DAS, DAF, né? Sim. O governo vai fazer a apuração assistida e vai entregar isso quase que pronto. Tá. Aí eu lhe pergunto, qual é o valor que o empresário vai enxergar a partir do momento que o governo faça o cálculo desse serviço? Só tende a ficar menor. Então, quais são os produtos que um profissional contábil hoje, uma organização contábil, uma empresa contábil tem para oferecer? Eu lhe digo que tem um futuro muito claro. E a gente aqui abordou o serviço consultivo, o serviço que gera valor. Já falamos aqui nesse podcast, eu tenho certeza que vários outros também já colocaram esse posicionamento. Um serviço que vai continuar, a parte de departamento pessoal, para que pareça, você ainda tem uma importância de lidar com gente. E é um serviço que você pode gerar valor e permanece. Quem é que está hoje terceirizando isso e não agregou isso como um serviço dentro da base dos seus clientes? Seja por parceria ou seja por relacionamento. Mas é um serviço, por exemplo, que não está sendo abalado pela reforma atual. Interessante. A parte financeira, Matheus, que se torna tão estratégica. Não é, eu gosto muito de falar do BPO, porque é um nome, né, de novo, aos inglês. Mas não é o BPO, é a estratégia financeira que tem que ser mudada. E é um serviço consultivo de alto valor, sim, que gera negócio para o setor. É descolado, inclusive, da terceirização do processo financeiro. Sim. Né? As auditorias, as validações, quer dizer, a inteligência fiscal, o planejamento tributário, essa coisa de gerar valor, cara, isso se sobressai e tem oportunidade. Mas aí isso são portfólios de produtos. Aí a pergunta que eu faço, o contador está pensando em construir o portfólio de novos produtos? Ou a gente acha que é fácil? Eu estava eu e o Matheus conversando, né, antes aqui dentro dos nossos relacionamentos pessoais e falando dos desafios, né, de verticais, e a gente estava aqui falando um pouco de empresário para empresário e a gente estava discutindo exatamente, você acha que é fácil criar um novo produto de uma hora para outra? Você vai validar o produto, você vai testar o produto, daqui a pouco você tem um produto válido, mas ele está custando caro, então você não consegue precificar ele. Quer dizer, até você... Cara, tem 1000, você primeiro tem que validar o produto. Que é um jogo que o empresário contábil não joga. Porque ele não precisa validar o produto dele já está validado no mercado. Então ele não tem essa fase de experimentação que a gente que não está nesse mercado necessariamente tem, né? E isso é uma grande faca de dois gumes. Quer ver uma outra provocação sobre isso? Nós falamos já aqui, vários, como regra, a área de serviços tende a aumentar o preço. Sim. Ou, perdão, o custo dos impostos. É isso? Sim. Você, contador, tem um contrato que a gente chama recorrente, né? Porque assim, ele fica de renovação automática. Isso. A pergunta que eu sempre faço, e isso dá uma polêmica fascinante. Ótimo. Você prevê no seu contrato uma cláusula para reajuste extemporâneo em virtude de aumento de carga tributária? Faz assim, vai. Tô brincando.
Esse silêncio a gente vê em plateias de 300, 500, 700 pessoas. Eu estava num evento com 700 pessoas e a gente começa a ouvir o ar-condicionado. Porque a grande maioria não tem uma cláusula que prevê um reajuste temporário. Então imagine hoje você está com um contrato rodando, bonitinho, seja de terceirização, né, ou quarteirização. Come tua margem totalmente, né? E você pode começar a tomar porrada e você não tem uma cláusula de proteção. Não estou dizendo que você vai exercê-la. Desculpa, Matheus, eu fui primeiro falar do empresário contábil. Né? E no final eu derivo para o contador. Na verdade, eu já respondi. Ele tem que revisar o quê? Seu portfólio de produtos. Sim, total. E isso que você falou é uma coisa que, excludente à reforma tributária, deveria existir. Olha só que louco. O cara, às vezes, ele está começando um negócio, ele está com um negócio pequeno ainda, ele precifica com base na alíquota de imposto que ele tá. Ele não prevê um aumento de imposto com base no crescimento, que é uma coisa, convenhamos, cara, é bem trivial, é bem elementar. É tipo assim, tu paga 6% de imposto, vai precificar com base 6%? Não. Você vai jogar uma alíquota maior, porque se tua empresa não vai crescer, então tu já antecipa essa alíquota na sua precificação. Pô, cara, eu hoje faço isso, porque você tá mudando, senão você ferra com o teu negócio. Se você for do simples, isso aí é brutal. Cara, ferra com o teu negócio. Ou se você, vamos supor, tua empresa fatura 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Cara, se tu chega ali perto da alíquota final do simples, cara, muda o teu negócio. E aí aquele contrato que você fechou há 2, 3 anos atrás, ferrou, ele tá dando puta prejuízo. Aí adivinha só o que vai acontecer, cara. Ou você vai reajustar e você vai perder cliente e tal. Por quê? Porque você não provisionou crescimento na tua empresa. Isso é o que você falou lá no começo. Planejamento estratégico. Matheus, olha onde a gente chegou nesse raciocínio. E eu tô até muito feliz de ter chegado nesse raciocínio. Porque é um ponto que me agrada muito. A gente fica falando de reforma como se fosse algo que zerou o game. Não, é sim processo de transformação, não tenho dúvidas disso. Mas será que não é um processo evolutivo? Eu gosto muito de falar do conceito de inovação, porque tinha um tempo aí que se falava que tudo era disruptivo, né? Disruptivo. Pô, eu lá fui nas meus teses de estudar, viu? Eu fiz aquela parte formal como professor, e aí a gente vai escrevendo os papers. Eu fui fazer alguns artigos científicos relacionados à disrupção, que é o Christensen, é um cara de Harvard, o professor Christensen, e ele tem toda lá uma teoria. Eu não vou aqui alongar muito isso, mas eu fui por meu nível, porque eu tenho uma coisa que é forte em mim, um nível de curiosidade extrema, às vezes até exagerada. E eu fui estudar o conceito do Christensen de inovação disruptiva e inovação incremental. E a gente sempre acha que é algo disruptivo, que vai destruir tudo. Não, o mundo é feito de inovações incrementais. E eu enxergo a reforma tributária como algo extremamente previsível. Talvez não na modelagem daqui ou para acolá, mas é que já era uma lógica. A economia estava se desmaterializando. E isso não é fato, né? Nós estamos com menos produtos físicos e mais serviços e mais... Aí eu lhe pergunto, o principal tributo dos estados, matéria, mercadoria, eles queriam mexer. Qual era o novo tributo? Então a desmaterialização da economia, isso é mundial, isso é o CDE, gente, eu não quero entrar aqui. Isso é a parte de aula que a gente faz uma provocação. Isso é mundo. Então existia uma lógica de mundo, tecnologia que está vindo aí, que desmaterializa a economia. Então a tributação tem que caminhar para esse rumo da desmaterialização. Cara, então, muito legal. A reforma, ela apenas atinge essa nova realidade mundial. Sim. Eu estou falando mundial mesmo, tá? Eu não quero, por favor, detalhar aqui, porque... mas enfim, um dia desse aí vocês podem assistir uma live nossa, outra coisa aí, ou quem sabe se a gente não marca uma aula mais complicada, né, vamos dizer assim. Pega aqui umas 3 horas só pra gente entrar no detalhe técnico da coisa. Eu adoraria, inclusive. Porque Deixa aí nos seus comentários se você quer que a gente marque aqui uma agenda pra gente entrar no detalhe, destrinchar essa parada. É porque isso é um fato, entendeu? Nós estamos falando de uma transformação econômica. Sim. Porque, na verdade, o tributo reflete, ele vem sempre atrasado, tá? Nós estamos falando de uma transformação, primeiro, social / econômica, e é a partir do momento que se cria uma norma para começar a tributar ela. Para corrigir, né? Ou a palavra corrigir também é adequada. Mas porque onde o dinheiro muda, depois vem a tributação e vai correr atrás. Porque aí é questão de Estado. E aí não vamos entrar nessa confusão muito mais. Então, a reforma é uma inovação incremental. A gente podia dizer que ela é lógica até. Claro, eu como professor talvez tivesse uma opinião de algumas formas de serem diferentes, e eu tenho algumas opiniões que eu talvez teria feito diferente. Mas eu tenho uma professora que eu
é a memória da gravação aqui. Eu peço desculpa se isso veio aqui de mente. Eu não vou parar para fazer isso aqui. Mas quem quiser, depois eu posso botar lá e eu escrevo nos comentários. Mas uma professora nossa que participou ativamente dos bastidores da reforma tributária como assessora do API lá e tudo. Então é uma professora extremamente estudiosa, com uma carreira, um currículo estupendo. E como ela participou ativamente da modelagem da reforma, ela, em sala de aula, isso que é talvez uma das coisas que eu tenho lá, que nossos alunos tiveram acesso a essa aula dessa pessoa. Que pena, não estou lembrando o nome dela, estou com medo de errar, é por isso. Mas enfim, prometo que... O que ela fez, cara? Ela falava assim, essa foi a reforma possível. Porque a gente fica sempre, mas se... Cara, isso foi o possível. E de certa forma, existem coisas muito boas por trás da reforma. Sim. Agora, não podemos esquecer que política, mau uso do dinheiro e a necessidade preemente, isso não depende de partido, que é o que estão fazendo com o nosso dinheiro, que é outra conversa. É outra conversa. Mas isso que está acontecendo na reforma e essa necessidade de transformação, será que não existe? Mateus, eu tive a oportunidade de estar uma carreira meio longa, é engraçado. Eu peguei auditoria, uma das coisas que eu comecei fazendo, em livros de papel. Eu peguei isso. Eu sou uma geração que auditei baseado em livros. Calculadora de bobina. Sim. Eu brinco em sala de aula, quando eu estou falando de aula de auditoria, como é que era uma auditoria de contar, você somava de novo. Porque assim, misteriosamente, aí só os velhos aqui, sabe? Velho não, né? Os jovens há mais tempo. Lembram que na parte dos créditos, na hora que você somava, as calculadoras, não sei porquê, sempre davam para mais. E na parte dos débitos, do imposto a pagar, sempre para menos. Você acredita nisso? Não? E o trabalho do auditor era, sem sacanagem mesmo, com todo respeito, era somar de novo. Isso já foi uma auditoria. Hoje não passa pelo validador um erro desse. Olha que mundo louco. Então, esse tempo lá do papel, eu não esqueço uma vez, né, dentro das oportunidades profissionais, eu estava lidando com um contador em que ele era, eu vou usar um termo assim, totalmente inadaptado à computação, ao digital. Não estou falando desse mundo atual, estou falando de algo, para vocês entenderem, de 25 anos atrás. Então eu estou dando uma referência, pode colocar aí 20 anos no máximo. E essa coisa dele, eu lembro dele falando assim o pessoal da velha guarda se integra, né? E ele se atrapalhava com esse se integra, ele falava se entrega. Mas ele é uma pessoa sábia, sabedoria, mas já era uma pessoa idosa e só sabia fazer contabilidade na caneta, porque naquela caneta foi. E ele foi nos procurar perguntando se não tinha alguma alternativa dele permanecer fazendo contabilidade na caneta. E aí, dentro de algumas conversas, eu já estava mexendo com esse tal de SPED, essas histórias desses mundos aí, por isso que ele tinha me procurado. Eu disse, olha, não tem mais isso, é uma coisa sem volta. A Cefaz não vai mudar isso, vai aqui para frente, né, para trás. Sim. E ele falou assim, agora chegou a minha hora de me aposentar. Olha só. Quer dizer, e ele teve assim, uma humildade muito tranquila, né, de entender que ele não ia se adaptar àquele... Isso, quer dizer, será que esses ciclos não estão acontecendo de forma... onde eu queria chegar, né, a moral da história. Será que esses ciclos não são permanentes, estão acontecendo o tempo todo? E com um espaço de tempo cada vez menor. Que esse é o... Perfeito, Mateus. Né? Porque às vezes isso demorou. O ciclo mudou. O intervalo é que é muito curto. Você está falando do Sintegra, talvez de 20 anos atrás, algo nessa linha. Talvez antes, a outra grande mudança já tinha demorado muito mais tempo. Então você vê Sintegra 20, aí daqui a pouco você vê isso, aí Então cada vez é muito rápido. Isso que é louco. Isso é fato. Então eu gosto muito de colocar a reforma tecnicamente, ela impacta. Ela, de novo, batendo naquele ponto que eu acho que é importante para... Quanto mais benefício, e você tem que entender que existem benefícios que talvez você nem saiba, enquanto empresário, sim, mas quanto mais benefício você tiver, mais risco você está tendo do seu negócio. Segundo, existem algumas barreiras tributárias que te protegem literalmente sua competitividade. Sim. Às vezes uma empresa operar nacionalmente com a maluquice tributária, ela tem um custo muito alto que para um pequeno empresário já não seja possível. Mas se o jogo muda? Sim.
E aí, você passa a ter uma abertura, porque, na verdade, a taxa de entrada da concorrência diminui e você passa a ter players muito mais ativos que vão exigir mais de você competitividade, mais processo, mais inteligência, né, de negócio, né? Com certeza. Talvez vai ter uma seleção natural aí, né? Cara, como é que você hoje prescinde de IA? Que tá, claro, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Quando eu falo de IA, eu morro de medo. Porque tem muita, a modinha, muita gente, meu Deus uma do céu. Uma bolha quase isso daí, né? Que... Enfim, né? De novo, né? A gente tem que aprender a filtrar. Mas você negar o que a IA gera de produtividade quando você faz o bom uso dela, chega a ser louco. Eu concordo com você. Cara, eu acho que tem... Porra, assim, pra mim, nossa conversa que faz eu brilhar muitos olhos, assim, porque eu tô vendo tudo numa ótica diferente e talvez com um zoom maior de cima, que é muito bom, cara. Eu praticamente gosto, porque eu entendo que aqui a gente tem que entrar no detalhe, mas você entender as coisas de cima, quando você fala que é o fator de economia, tá, você entende que é uma coisa muito maior e que às vezes a gente vai se apegar num detalhe, e aí isso conecta, e a gente tem que separar as duas coisas, mas eu vou expressar uma opinião minha, tá? Minha opinião. Eu acho que essa reforma vai ser boa. Eu acredito que a reforma tributária vai ser boa para quem está preparado para ela. Então, a empresa profissional, que faz gestão profissional, a empresa que tem disciplina, que tem controle financeiro, ela pode até passar por uma dificuldade, mas ela vai se adaptar e ela vai continuar. A empresa que é amadora, ela vai se ferrar. E ela vai se ferrar porque é uma coisa evolutiva, como você mesmo disse. E tem muitas coisas que a gente vai ficar se apegando, mas é isso, é política e tal, e na verdade a gente só está querendo jogar para o outro a nossa incompetência de gestão do negócio, infelizmente. E eu não estou dizendo que a gente tem bons gestores públicos, acho que a gente tem péssimos gestores públicos, mas ao mesmo tempo no nosso controle, na nossa empresa, a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, porque se a gente ficar só colocando a culpa no governo, não vai resolver. Então, assim, a reforma tributária vai vir, vai aumentar a alíquota de imposto, legal, a gente se adapta e vai encontrar um caminho pra gente continuar com o nosso negócio. E não vai ficar perdendo tempo comentando, às vezes, aqui que a culpa é de fulano ou de ciclano. Não, É isso, eu acho que essa é a visão que eu tenho até agora, professor. Matheus, eu vou falar uma coisa que é muito sincera. Eu admito o meu otimismo por princípios e por característica humana. Ponto. Eu sou um otimista nato. Fazendo um pequeno chavão disso, eu brinco que você... Não é que a gente tenha só dias felizes, longe disso. Eu brinco que tem dia que eu acordo mal-humorado, porque eu não dormi direito, eu não tive uma alimentação adequada, ou eu queria enfim, sim, os desafios. Aí eu brinco que eu tenho um ritual de sempre acordar e tomar um banho. Esse é quase que um clássico meu. E aí eu vou pro banheiro e fico resmungando. Ó vida, ó céus. Tem até um desenho animado, né, do Carangos e Motocas, depois jogando Hulk. Aí tinha uma motinha e ficava, vida, ó céus, vida, ó céus. É um negocinho bem divertido. É meu tempo de infância. Pra mim era divertido. Talvez se eu assistir de novo eu perco até o romantismo, né? Mas eu falo que você tem o direito de resmungar 5 minutos por dia. Então eu vou no banheiro e resmungo 5 minutos. Não vai resolver zorra nenhuma da sua vida. O que é que você faz? Depois de 5 minutos, pronto, acabou. Já resmungou? Vambora cuidar da vida? É o que você falou. A reforma, ela exige de nós novos conhecimentos? Exige sentar a bunda na cadeira e voltar a estudar? Sim. Ou você já atingiu um estágio que você tem condições de comprar esse conhecimento também. São 2 caminhos. Ou você adquire, então você que está nos estudando aqui, né, é uma oportunidade de ouro para novas oportunidades. Eu gosto de falar uma coisa assim, eu tenho um grande amigo que é o Felipe, ele é o cara do ICMS, né, ele tem e aí eu brinco, né, o Felipe se coloca como cara, e quantos nomões a gente tem do cara que é uma potência em tal imposto? Eu quero saber uma coisa aqui, Matheus, valendo nota, hein? Quem é o cara do IBS hoje? Quem é o cara do CBS hoje? Cadê? Então esses caras estão sendo o quê? Consolidados. Sim. E por que não pode ser você? Perfeito. Não estou dizendo talvez no nível... Mas é um novo jogo. Então isso já abre muita oportunidade de você se especializar e haverá brutalmente uma carência de mão de obra qualificada, não tenho nenhuma dúvida disso. Total. E isso vai gerar mais múltiplos. Sim. Só que também a gente tem aquela outra certeza que você falou, e eu acho que você foi muito feliz. As pessoas ignoram que alguns negócios vão ficar obsoletos, mas será que... Gente, a gente está aqui, né, gravando próximo na Paulista, né, e cheio de prédios. Há uns anos atrás esses prédios tinham assessoristas. Cadê esses caras? O que eles vivem? O que eles comem hoje em dia?
No Globo Repórter. Lembrei daquele chavão. Cara, pô, eu fiz, porque minha mãe me impôs, eu ainda peguei curso de datilografia. Sim. Então, pô, peraí, existem empregos que morreram e agora, por outro lado, nós temos aqui uma equipe de produção, né? Cadê esse cara? Cadê o emprego dele há 20 anos atrás? Existia? Então, são mudanças transformacionais. Sim. Se você olha para o exterior, tem uma lógica muito grande. Você tem grandes escritórios. Eu tive a oportunidade esse ano de 2025 ter ido nos Estados Unidos e eu, como eu falei, me deu curiosidade, eu vendo, e talvez é um pouco do foco da gente, lembra do hiperfoco que a gente fica criando, né? E eu tô vendo lá propaganda de escritório de contabilidade americano. Lá era $9,99, $10. Pô, escritório de contabilidade, $10. E claro, meti no Googão lá, achei o cara e fui. Cara, o cara cobra R$60, só que ele tem 50 mil clientes, sei lá. Então ele tem um australiano, isso tem uma... Cara, ele trabalha a um preço baixíssimo, faz obviamente uma contabilidade muito mais básica, óbvio, mas ganha em cima de um volume de produtividade. E isso tem negócio, tem... É sempre um tema muito polêmico, mas quem imaginaria uma contabilidade valer mais de R$1 bilhão? Não quero aqui... Eu não quero discutir nada além disso. Adoro a provocação que você está fazendo. Não quero discutir outra coisa. Não quero discutir se é. Não quero discutir ética. Não vou entrar nesse jogo. Negócio, business. Eu nunca imaginei. Eu também não. Nunca imaginei que uma contabilidade valeria mais de R$1 bilhão. Inclusive, tive a oportunidade de, em algum momento, ter escritório. Engraçado, eu nunca tive escritório contábil. Eu sempre fiquei na parte. Você vê, né? Eu fiquei na parte consultiva, professor. Porque eu não acreditei que um escritório de contabilidade também meu dom, meu destino, e a gente tem que parar de ser muito. Mas será que se eu imaginasse, se eu tivesse feito um exercício de futuro, baixasse um alienígena que me viesse do futuro dizer, Madruga, ou você, eu não sei seu nome, mas, irmão, entre no escritório, pegue 1% que vai valer. Você é doido, é por isso que é doido, isso aqui não é. É doido. Então, nós temos um momento de ouro do universo. Mas será que é para todos? Eu acho que não. Sim. Total. Não, cara, e assim, essa provocação que você faz, eu sou um cara que eu questiono muito o meu mercado de agência de marketing, que é um mercado muito ruim. É um mercado que são empresas pequenas, em resumo. Se você pesquisar aí no Google, parafraseando aqui o professor Madruga, se você pesquisar no Google qual é a média de faturamento das agências de marketing, você vai ver que é, cara, ridiculamente distante. Assim, 90% num vale que fatura até R$50 mil por mês, que é o cara que se juntou com o outro, é os meninos maluquinhos do marketing. Que eu não gosto desse contexto, eu gosto do contexto de negócio, de empresa. Então, o mercado contábil ele é melhor em distribuição de tecido de faturamento do que o mercado de agências. Então, quando surgiu, eu não tenho problema nenhum de falar isso, quando surgiu a V4, ela traz uma outra conotação para o mercado de agências, que eu começo a admirar. Falo, cara, foda. E, porra, legal ver alguém que mostra que é possível fazer algo diferente nesse mercado, porque eu gosto de sonhar grande, mas ao mesmo tempo, quando você não tem ninguém fazendo, sabe, parece que não é possível. E aí quando alguém vai lá e fala, peraí, agora não é só a mãe dele que fez filho esperto, porra, então legal, tem possibilidades. Eu acho isso incrível. Eu, Matheus, adoro. Então, quanto mais players foda surgem no meu mercado... Porque valida. Tem uma explicação sobre isso, inclusive. Tem ciência por trás do que você tá falando, viu? Eu não tô precisando arriscar. O cara já viu lá e mostrou que dá muito certo. Então, eu só preciso copiar e ajustar pra mim o que funciona e fazer. Tem uma teoria. O Christian fala, é o early adopter. Que isso. É a barbatana de tubarão, né? É isso mesmo. A questão é que tem um ponto que você ainda entra pelo conhecimento. A partir de um ponto entre os grandes, que aí já consolidou, é dinheiro, ou você tem muito dinheiro ou você está fora do mercado. Então, e aí você vê, a gente teve aqui, né, no nosso podcast o Jorge, que é o CEO da B-Hub, que é uma empresa, cara, que tem um potencial fodido, captou R$250 milhões. O cara entrou no mercado contábil. Se eu sou contador, eu falar, cara, o que esse cara tá vendo que eu não tô vendo? Eu ia ficar com tesão de entender. Cara, o que tá acontecendo no mercado? Eu consigo enxergar isso muito facilmente. Sim. É isso. Primeiro, mas aí geração de valor. Eu me senti motivado de estar no mercado que tá trazendo um player do mercado financeiro pra cá e falar, claro, opa. Tem uma explicação tão tranquila, cara. Engraçado. Isso pra mim é engraçado. Desculpa o engraçado. Falei mais 10 vezes engraçado. É porque é óbvio pra mim. Bom, vou mudar o termo. Cara, haverá uma consolidação brutal do mercado. Aos que não concentrarem, tem uma oportunidade que eu entendo maravilhosa, Matheus, que é virar boutique. Então você vai hipersegmentar e aí você vai gerar um valor pontual. Você pode ter 10 clientes com tickets altíssimos, gerando um valor, mas você vai ter que estar hipersegmentado. Então, não estou te falando que acabe as contabilidades, eu estou falando do modelo de negócio. Mas você vai ter um nível de concentração
em que vai gerar o quê? Oportunidade do cara botando dinheiro, botando processo, e ele vai gerar valor de uma forma muito mais produtiva. E aí você falou do cara, por que ele veio do financeiro? Porque hoje a interligação, aí a reforma, a gente acabou não dando uma ênfase a isso. A reformas, ela está brutalmente ligada ao financeiro. Lembra? Eu falei dos créditos serem financeiros. Cara, tem implicações por trás, por exemplo, de amarração de sistemas. Quer ver uma coisa que eu não citei e eu vou colocar aqui agora, tá lá, por favor, colocar não. Eu vou falar aqui, mas é algo que está na norma, tá? Tá publicado, não é invenção do Madruguinha, não. Não é interpretação, não. É literal. Vamos imaginar que você tem um cliente aqui e você emite uma nota fiscal e um boleto para ele pagar, perfeito? Isso é normal, né? Normal. Ele atrasou o pagamento do boleto. Normalmente tem juros e multa, não tem? Tem. Como é que é hoje no ICMS, ISS? Você vai lá e reconhece como receita e não tem nada. Talvez alguns vão estar tendo essa surpresa, Matheus, aqui agora. Se eu lhe falar que esses juros e essa multa é base de cálculo de IBS e CBS, você sabia disso? Você vai pagar o imposto sobre juros e multa. Aí a pergunta que eu faço, ok, isso aí já está definido. Se você não assistiu essa aula, meu amigo, vai estudar o método, tem uns métodos, o pessoal não gosta da internet dos métodos. Eu preciso traduzir a sigla, né? Senta a bunda na cadeira. É o método SB. Cara, vai estudar. Então você tem que entender fato gerador, para você compreender momento da ocorrência do fato gerador, que são conceitos tributários técnicos, que falam o quê? Quando é que eu devo o imposto e quando eu devo o imposto. Bom, é explícito na norma, na lei complementar que já trata desse assunto, então isso é explícito, que juros e multa paga IBS e CBS. Perfeito? Correto. Ponto. Vamos para o mundo real agora disso? Vamos. Lembre-se, você emitiu a nota, emitiu o boleto. Ok? Você sabe se esse boleto vai ser pago com juros e multa? Não tem como saber. Bom, então o cara vai hoje, atrasou e pagou hoje. A pergunta que eu faço, você vai ter que ter agora um sistema que... Ai, professor, mas eu faço isso uma vez por mês que eu pego... Não, agora, quem disse que é nessa hora? O fato gerador é na hora que ele pagou os juros e a multa. Você vai ter que enxergar esses juros e multa e que valor é esse. Emitir, eu vou chamar de uma nota complementar, o nome técnico é a nota de débito, vinculada àquela primeira nota para tributar esse valor a maior. Preste atenção nas integrações. Hoje, quando você emitiu a nota, você larga para o financeiro o boleto. Esquece, não é isso? Acabou. As áreas não conversam. É isso. Bom, agora, na hora que ele pagar, você vai ter que voltar para o financeiro, reconhecer aquela primeira nota da operação e emitir uma nota, por isso que ele quer em complemento, mas o nome técnico, porque no mundo atual existe uma nota complementar, não é a mesma. É a chamada nota de débito. Você vai tributar esses juros e multa. Qual é o sistema que está pronto para fazer isso? Qual é o seu sistema de gestão? Qual é o seu nível de controle financeiro fiscal desse nível hoje dentro das organizações? Isso abre espaço para um BPO de nível de qualidade, isso abre um espaço para gerenciamento. Ou você faz isso, ou você vai ficar passando aperto e sua dor. Olha um exemplo do que eu estou lhe dizendo, de uma mudança. Será que é? Ai, Madruga, que merda. Algum deve ter detestado o que eu falei aqui, tá? Desse negócio de juros. Eu já sei quando eu falo isso aqui, às vezes os caras, quando tem aquela, a gente está fazendo no ao vivo, né? Meu Deus do céu, 500 perguntas. De novo, eu estou dizendo que está na norma, não foi eu que criei não, viu? Eu só sou o porta-voz, às vezes, de quem está nos observando agora. Sim. Irmão, eu tenho que ter um outro nível de controle. E aí, a pergunta é, irmão, sua agência está pronta para isso hoje? Para emitir essa nota? Não, cara, ninguém está. Porque a gente não está hoje preparado para isso, mas temos que nos preparar. Porque esse ano que vem, agora 2026, ainda tem uma alíquota de teste, ainda dá para dar uns... Sim. Mas e depois, irmão? Cara, eu acho que o resumo da ópera aqui, da nossa conversa, e a gente está chegando aqui ao fim dela, estou olhando do meu cronômetro, vai surgir muito espaço, o mercado contábil é um solo fértil, e eu acho que os próximos anos prometem muito para essa profissão. E quem quer aprender com o professor Madruga? Por onde pode continuar esse aprendizado? E cara, para mim me brilha muitos olhos poder falar com você aqui, me brilha muitos olhos, espero que você esteja com esse mesmo sentimento que eu estou aqui, de realmente sair realizado dessa conversa, saber que cada minuto aqui valeu muito a pena, porque não é só uma questão técnica, cara, é uma aula talvez até sobre economia em linhas gerais. Quem quiser continuar aprendendo com você, professor, como é que faz? Primeiro, Matheus, obrigado pela generosidade das suas palavras, do seu carinho, esse meu respeito é mútuo a você.
Essa realidade aqui, a gente procurou desse podcast muito mais trazer uma questão muito mais de lógica do que entrar na tecnicidade, que é importante. Eu aqui no finalzinho ainda falei, por exemplo, Então, o que a gente tem nessa felicidade, né? Eu brinco que aeroporto é meu escritório, tributário é minha praia. E a gente anda navegando dentro desse universo há alguns anos. Pontos de contato, a gente tem uma instituição de ensino superior focada em especializações, pós-graduações, numa formação muito mais ampla e muito mais sólida e completa. Né, a gente citou os nossos 38 mil alunos, então obviamente isso não foi num dia. Hoje a gente tem 6 mil alunos cursando pós-graduação. Só em reforma tributária, uma especialização, tem 2 mil alunos. Fera. É um modelo muito prático, a gente traz profissionais de mercado de todos os níveis, e eu falo isso e a nível de especialista de uma encravada de dedo mindinho do lado esquerdo. Por exemplo, uma aula 15 dias atrás, temos uma professora que mexe só com transportadoras. Pô, a gente botou ela para dar uma aula de impactos da reforma em transportadoras de carga. Isso é muito legal. Quer dizer, olha a liberdade e a possibilidade da gente gerar conteúdos específicos dentro desse universo. Bom, a instituição, né, se chama BSSP, e aí eu já começo as minhas loucuras pelo próprio nome. O nome, né, a razão social da minha empresa se chama Boa Sorte, Sabedoria e Prosperidade. É o nome da minha razão social e é uma instituição de ensino superior regular. Bom, a gente tem eu citei aqui alguns, a gente tem uma forte pós-graduações no universo contábil, muito forte, que eu quero dizer, eu tenho curso de perícia, eu tenho curso na área trabalhista, eu tenho curso na área de controladoria, eu tenho curso na área de finanças. No tributário eu tenho vamos lá, até pela minha... um leque, eu tenho para o agro, eu tenho holds, eu tenho recuperação de crédito, eu tenho planejamento tributário, eu tenho uma que é a questão da contabilidade e formação desse gestor, e eu tenho essa especialização em reforma tributária. Isso eu só citando algumas coisinhas. Professor, eu fiquei interessado, quer saber mais? Vamos fazer algo muito simples? Pode me procurar aí na rede social? Seria uma forma mais simplista. Me chama no privado, fala, professor, me interessei. Tá? Prof.Edgar Madruga, né? Prof.Edgar Madruga, e aí você pode me achar, seja lá no Instagram, no LinkedIn. Eu tô no Facebook, mas engraçado é as veieiras aí. E eu tô lá no TikTok, mas o TikTok eu tô dançando não, viu? Vou avisar logo. Eu tô como usuário de TikTok e não tô ainda fazendo uma exploração um pouco mais... E até tem uma explicação de marketing, né? De porque eu não estou investindo fortemente ainda pelo perfil do público que eu quero atingir. Legal. Mas assim, se vocês quiserem, é uma forma, eu acho, bem tranquila, e obrigado pela generosidade de me permitir estar falando da BSSP. Tá, ou quiser ir diretamente também no site, também a BSSP tá lá, mas se quiser me chamar, acho que é mais fácil. Isso, e todos esses links que o professor acabou de falar aqui para vocês estarão aqui embaixo na descrição. Todos os links, BSSP, Instagram dele, Instagram da universidade, também da faculdade, na verdade. Então todos eles estarão lá. Mais uma vez, muito obrigado. Que é isso, Matheus. Uma honra ter você aqui. Eu espero que todo mundo que tá vendo aqui a gente tenham aproveitado assim como eu aproveitei esse conteúdo. Esse é aquele tipo de conteúdo que não dá para você assistir sozinho. Você tem que pegar ele, copia o link, manda lá no WhatsApp, naquele WhatsApp de liderança que você tem, naquele WhatsApp com sócios, para que vocês possam refletir sobre o que está sendo falado aqui e discutirem. Eu tenho clientes da Moonflag hoje que me encontram assim, Matheus, toda vez que eu converso com meu sócio agora é assim, cara, eu vi lá no podcast da Moonflag e os caras falaram sobre isso, toda conversa começa assim. E eu espero que essa possa ser mais uma conversa para gerar insights aí na sua gestão. É isso? Não ignore, apenas eu gosto muito de dizer isso. Não ignore. Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê na próxima vez. No próximo episódio. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflag Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.